Olá, sou o Marcos Paulo, espero que você esteja bem, com saúde, assim como seus familiares. Pesquisando na internet, eu encontrei nos anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, volume 16º, fascículo número 2, o Vocabulário Indígena, de 1894, um PDF, de J. Barbosa Rodrigues. Esse fascículo traz muitas palavras indígenas e uma delas, poronguetá. E poronguetá significa conversar. Estou iniciando então essa série de conversas e inicialmente para a abertura eu convidei Renata Carvalho Lima Ramos. Ela nos contou muitos detalhes sobre suas opiniões, seus gostos, preferências, e eu espero que essa série traga para você, além de conhecimento, entretenimento. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ser avisado sobre a postagem de novas entrevistas, ok? Vem comigo, vamos nos divertir e também conhecer e aprender. Olá, boa tarde, sou o Marcos Paulo. Eu estou aqui hoje com Renata Carvalho Lima Ramos. Ela é sócia fundadora da editora Trion. Ela tem formação em artes, conheceu as danças circulares em 1992 na comunidade de Findhorn, que fica na Escócia. Ela é focalizadora de danças circulares, organizadora de eventos no Brasil e também é uma pessoa que leva esses projetos de danças circulares para outros países. Ela se tornou, um tempo depois, uma pessoa de contato e representante de Findhorn aqui no Brasil. É uma das pioneiras nessa modalidade de focalização de danças circulares. Ela possui 3 filhos e 4 netos. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Estamos aqui tudo certinho. Estamos aqui numa tarde fria, nublada em São Paulo, mas muito gostosa. E aí nós vamos hoje bater um papo aqui bem despretensioso com a Renata, no sentido de conhecer um pouquinho mais algumas peculiaridades ou opiniões que ela tenha sobre determinados assuntos. E o primeiro, Renata, eu gostaria que você falasse para nós assim, qual que é a sua cor preferida e por quê? Boa tarde, agradecida, Marcos Paulo, pelo convite. A minha cor preferida é um verde assim meio azulado, sabe? Um azul meio esverdeado. Não é um turquesa, mas é um verde azulado. Verde azulado. E você tem algum motivo assim por que essa cor você gosta? Por que você gosta tanto dessa cor? Enfim, por que ela te chama atenção? Desde criança eu gosto dessa cor. Eu tinha uma caixa de lápis de cor e o que ficava sempre mais curtinho era essa cor. Porque você usava eu usava muito e tinha que apontar lápis, etc. Até agora precisa. Então, eu não sei se me lembra o mar. Acho que é muito, eu adoro a água, o mar principalmente, e olhar todas as nuances das cores do mar. Mas esse azul esverdeado, o verde azulado assim forte, me chama muito. E você acha que essa ligação de você gostar dessa cor tem a ver também com a questão do seu signo, alguma coisa nesse sentido? Não sei, pode ser. Eu sou de um signo de água, Câncer, e eu gosto imensamente da água, me sinto muito bem, é um elemento em que eu me sinto muito confortável, adoro ficar boiando, assim, então pode ser assim. Deve ter tudo a ver. Pode ter uma ligação. E como nós dissemos, uma conversa despretensiosa, vai ter momentos que nós vamos conversar sobre trivialidades e outros momentos sobre assuntos, quem sabe, mais filosóficos. Nesse momento, queria que você falasse um pouquinho sobre um prato de comida que você gosta bastante e uma sobremesa. Um prato de comida é difícil, né? Vamos dizer assim, que atualmente eu estou muito ligada num prato de comida que o brasileiro adora, que é o estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango, para mim, assim... Nesse momento, você frisou bem. Com batatinha frita, batatinha palha, mas eu gosto muito da moqueca de peixe baiana. A baiana, que vem com leite de coco. Nossa, acho uma delícia. Do que você se recorda? Quando que você comeu isso a primeira vez? E por que você acha que você gosta de moqueca de peixe baiana? Veja que você
enfatizou alguns Porque aspectos. com o meu ex-marido, eu fui para minha lua de mel para Salvador. E lá eu descobri a moqueca de peixe e eu fiquei encantada. Eu voltei algumas vezes já para Bahia por conta das danças seculares e daí eu sempre fui comer, porque aquela farofinha também de azeite de dendê, aquela que fica amarelinha, aquilo tudo junto, o croque da farofa, o gosto do azeite de dendê, até me dá água assim na boca. Eu não sei porquê, não existe um porquê, é um sentir. É um sentir. E a sobremesa, Isso. chocolate é uma das coisas que eu gosto mais, mas assim, um chocolate misturado com doce de leite também é fantástico. Então eu tenho gostado muito de comer. Não é uma sobremesa, já vem junto com café, que é o Nespresso Farofino. Então vem com um final de doce de leite num copinho, vem o café quentinho, a espuminha do leite e a farofinha de amendoim em cima. Tudo de bom. Excelente. É claro que nós estamos aqui para fazer merchandising, nem divulgar marca nenhuma, mas você gosta de tomar esse café depois que você almoça ou janta num restaurante aqui. Num restaurante. Que você gosta bastante. Acho que Isso. podemos falar porque, enfim, para que as pessoas que quiserem depois experimentar, tem que saber aonde consumir. Eu acho que esse daí que eu estou falando e que eu curto muito é no restaurante América. Perfeito. Aqui de São Paulo, ele tem várias filiais. Bacana, Rê. Legal. Um outro aspecto que também é bem importante aí na nossa caminhada de vida é assim, se você pudesse falar para nós uma exposição artística ou um espetáculo musical que te marcou bastante, por quê? Olha, um espetáculo musical, eu tive a felicidade de poder ir a Londres muitos anos atrás e retornar algumas vezes. E na época, a primeira vez que eu fui, estava passando o Fantasma da Ópera, né? Então, para mim, foi a primeira vez que eu estava entrando num teatro londrino. Só a atmosfera do teatro já era uma coisa diferente para mim. Isso eu tinha uns 40 anos, mais ou menos. Primeira vez que eu fiquei um tempo lá com a minha irmã. Ela me deu de presente, meus pais me deram de presente essa viagem de 40 anos. E daí, das outras vezes que eu voltei para Londres, porque eu sempre levo grupos lá para a comunidade de Finland, várias vezes eu levei o grupo para ver o Fantasma da Ópera. Então é um espetáculo que realmente que me marcou imensamente. E exposições de arte, teve uma vez que nós fomos no MAM, né, no Museu de Arte Moderna ali que está no Ibirapuera, e tinha uma obra de arte do Bassotti. É um artista brasileiro e ele pinta imagens abstratas. E de repente eu me vi em frente de uma imagem abstrata, que é abstrata, não é? Era um tipo um losango assim. E daí eu fiquei muito emocionada em frente daquela pintura dele. Nem sei porquê, nem, né? Acho que quando a gente vê uma obra de arte que te toca o coração, você nem sabe mesmo por que ela toca. Deve tocar alguma verdade que o artista quis expressar e que eu captei, não sei o que era. Então, isso foi uma das coisas que me marcou. Eu gosto imensamente de exposições de arte, mas no sentido de olhar e sentir, né? Às vezes eu nem preciso saber quem é, de onde é, mas é olhar e sentir. E nem precisa dizer que agora tem a Bienal, né? Que tá a Bienal de São Paulo, a 34ª Bienal de São Paulo. E acabamos de ir lá e tá maravilhosa, tem umas coisas assim incríveis, só o tema é lindo, né? Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Tem tudo a ver com o nosso momento agora, de que tá mesmo na escuridão a gente consegue encontrar algum pontinho e cantar. A alma pode cantar. Excelente, bacana. Agora voltando um pouquinho para as danças circulares, se você pudesse falar para nós 3 danças ou músicas dentro do universo das danças circulares que você mais gosta. Eu sei que o universo é bastante amplo, é muito amplo, mas nesse momento, se você tivesse que destacar 3, seja pelo lado da música ou seja pelo lado da dança, ou as duas coisas ao mesmo tempo, quais seriam assim as 3 danças ou músicas ou tudo misturado que você mais aprecia e por quê?
Então, falando das danças circulares, né, para quem nunca ouviu falar aqui, de repente, nesse momento, são danças de roda, são danças tradicionais e contemporâneas. E a gente dança, é uma prática integrativa e, para mim, é uma prática meditativa. É uma meditação em movimento, realmente. E uma dança, 3 danças, né, então... Ou músicas. Ou músicas, não, música com dança, né? Música com dança. É porque às vezes pode acontecer... A música chama mais, da pessoa gostar mais da música, mas de repente, às vezes tem uma preferência, não sei qual é o seu caso, é por isso que nós gostaríamos de escutar você. Mas às vezes eu posso gostar mais de uma música. Sim. E não que aquela dança necessariamente me chame mais atenção. Eu vou falar de alguma coisa inteira, que eu gosto da música e aprecio imensamente a dança. Então é quando, para mim, a dança e a música ficam juntas. Então daí, para mim, a alegria e o prazer é maior ainda. Então eu vou falar de uma brasileira que eu curto imensamente, que é da Nicole Salme, chama-se Mãe Lua. E a coreografia do Zeca Júnior, do Rio de Janeiro. E ela flui de uma maneira tão maravilhosa. A música e dança, elas ficam juntas, unidas, elas trabalham juntas. E essa é uma das que eu levei para fora quando eu vou representar o Brasil. Então, essa é uma das primeiras que me vem assim quando eu penso numa música e uma dança circular brasileira. Depois eu gosto também imensamente de uma dança e de uma música da Nanny Klock, que é uma focalizadora da Holanda, e que se chama Hope, é esperança, né? E ela tem 2 danças com esse nome, mas essa daqui, essa dança que eu estou falando, primeiro é a esperança quando você encontra em você mesmo algo que você vai se sentir sempre fortalecido ao acessar aquele algo, que é uma alegria, uma sensação, sei lá o que é, da sua alma, né? Então, a esperança de estar sempre me conectando com isso. E também, ao mesmo tempo, o coletivo, porque daí na coreografia dela, primeiro tem esse momento individual e depois tem o momento do coletivo. Então, quando nós todos estamos juntos dentro desse sentimento de esperança, que é muito importante para esse momento que nós estamos passando da pandemia. Então essa também é uma música e uma dança que encaixam e para mim faz muito sentido. E uma terceira dança e música, a música me chamou e eu precisava fazer, me pediram para fazer uma dança para um casal muito amigo. E eu sinto o amor desse casal e daí eu procurei uma música do Kevin Can e ela se chama Told to the Heart, quer dizer, dito ao coração, né? E dito ao coração quer dizer que algo me disse ao coração que essa pessoa é a pessoa com quem eu quero ficar, né? A pessoa que eu amo, a pessoa que eu posso me entregar. E esse casal me inspirou a fazer uma coreografia. Então é uma coreografia que eu fiz e que as pessoas que dançaram se sentiram muito bem, eu também me sinto muito bem com ela, porque eu também gosto. A música e a dança fazem um conjunto que uma não sobrepõe a outra. É isso que é o mais importante, né? É claro, como você falou, que às vezes a música chama, a dança não tanto, tal, mas o ideal, o lindo, é quando música e dança ficam juntas. Daí é uma dança circular sagrada mesmo, que toca num ponto assim muito fundo. Legal, que bacana saber esses detalhes aí dos seus gostos e preferências e claro, obviamente, que nenhuma outra dança, nenhuma outra música fica renegada, desprezada. É uma questão que eu que coloquei na pergunta que você escolhesse 3. Tanto é que agora eu vou fazer uma outra pergunta para você ainda de danças circulares e eu não vou necessariamente perguntar as trivialidades, porque você já deu muitas entrevistas e nessas entrevistas você já falou o seu caminho na dança, como que a dança... Enfim, então estou tentando aqui perguntar outras questões. Mas assim, o que você poderia falar de Garuda? Teve uma ocasião que eu fiz essa pergunta para você num particular, numa conversa nossa, e você comentou, se eu não me engano, uma das músicas foi Garuda, assim. É que são então, tantas, de novo, né? Como eu falei, são muitas, e uma não desmerece a outra, Não, e música, e como música, como
como filmes, como... Tudo é questão de momento, enfim. Exato. Então, uma coisa não desmerece a outra. Mas se você tivesse que falar alguma coisa de Garuda hoje, assim... Garuda, realmente, que boa lembrança, porque Garuda é uma dança, uma coreografia de Friedel Klock da Alemanha. Uma grande pessoa, uma amiga, posso considerar uma amiga. E ela faz Garuda. Garuda é um ser, é um pássaro da mitologia hindu. E esse pássaro, ele é aquele que conecta o ser humano com o divino, com o seu divino ou com realmente um divino fora de si mesmo. Então ele é um mediador, né? E ela então faz Garuda pensando na anunciação de Maria, quando desce o anjo, né, anjo Gabriel, para poder anunciar para Maria que ela está grávida. Então o anjo, né, fez essa conexão entre o ser humano e o divino, dizendo para Maria que ela teria um filho divino. Então, e Garuda, ela começa então com essas mãos assim e que trazem aqui no coração essa possibilidade de você ser um ser alado e que faz a conexão. E essa para mim é realmente uma dança solene, poderosa. E quando a Friedel faz alguns mudras, ela traz também alguns mudras, assim, aqueles elementos de dança indiana, quando a gente junta as mãos e faz coisas desse tipo, assim. É que não tem nada a ver com um símbolo de rock and roll, né? Não, não. Então, como ela falou, mudras são mudras. gestos indianos que acompanham e complementam danças também normalmente tradicionais da Índia. Isso, indianas mesmo. E isso daqui é um mudra, né? Um mudra de oração, por exemplo. Então, Friedel traz uma série de elementos ali nessa dança e que me conectam com essa comunicação, com o espírito da comunicação. Como eu me comunico com o meu divino, o humano se comunica com o divino. Fala do chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Então, tem tudo a ver com uma comunicação, vamos dizer, uma conexão que eu tenho com o divino, né? Então, Garuda, para mim, é extremamente meditação em movimento. Com Garuda, o silêncio para mim é profundo e é maravilhoso dançar Garuda nesse ponto. Obrigada por ter lembrado de Garuda. É excelente. E claro que aqui, como nós falamos, música é uma questão de momento de vida, é uma questão de momento do dia, e não tem nada a ver, eu falei do que não é um símbolo de rock and roll, não que tenhamos alguma coisa contra o rock and roll. Escutamos também rock and roll, eu particularmente escuto rock and roll. Eu também adoro exato, rock and roll, enfim. tenho filhos que tocam. Só que é isso, cada coisa no seu lugar, e quando nós falamos de mudras, é mudras dentro da cultura indiana. E você falou de tanta coisa dentro de uma música só, como é o caso de Garuda, de uma música e uma dança, e só para chover no molhado, como é rica a quantidade de cultura e de ensinamentos e de reflexões que as danças seculares podem trazer. E aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Você viu quanta coisa você falou de uma dança só? É maravilhoso, porque a dança secular te abre um universo enorme de sabedorias, de conhecimentos, sabedorias ancestrais. E assim a gente passeia por muitas culturas, a gente dança muitas culturas, dança muitas espiritualidades, muitas religiosidades. E isso abre o nosso universo para poder respeitar todas elas. Então, eu posso entender a mitologia hindu com o tarô, com a astrologia, com a numerologia, com os orixás, com tudo. A gente pode fazer um link, de repente colocar vários simbólicos e perceber que todos se conectam, porque o ser humano ele tem sempre uma procura, né? A procura do ser humano, em qualquer lugar que ele esteja, é sempre a mesma. E como ele vai manifestar o que ele descobriu, ou o que ele quer dizer, ou o que ele quer manifestar, daí vai depender do lugar onde mora, etc., da sua espiritualidade, da sua ancestralidade. Mas a busca e a verdade que a dança secular permite que a gente encontre em todos é uma só. Então eu estou dançando aqui uma dança indiana, eu estou dançando uma dança do universo indígena norte-americano, do nosso universo brasileiro,
E o corpo humano nos traz essa possibilidade de entender uma verdade universal. Então, essa coisa grande de entender essa verdade universal nos faz ter mais respeito pela diversidade, mais respeito pelas religiosidades todas, mesmo que todo mundo se coloque em conflito um com o outro. Talvez se todo mundo pudesse dançar, não tivesse tantos conflitos espirituais e de religião como tem, tantos conflitos de povos, porque quando você dança, tem aquela velha história que é um dito das sabedorias antigas, você se coloca nas sandálias do outro, então você caminha como o outro, você consegue perceber o outro, respeitando a sua individualidade, a sua singularidade, mas entendendo que o que ele busca é a mesma coisa que eu busco. O ser humano é um só. O corpo humano é o nosso lugar comum. Eu gosto de chamar daquela palavra common ground, que é um solo comum. Nosso corpo humano, meu corpo humano é igual ao da pessoa da Grécia, da Austrália, os esquimós. Como a gente se manifesta, como a gente fala é que é diferente. Mas os movimentos que eu faço são os mesmos dos esquimós. Meu corpo é o nosso solo comum. E daí a manifestação da verdade que a gente encontra dentro de nós se torna um pouquinho diferente, depende de cada lugar onde você está, mas se a gente consegue se conectar, como eu conectei com aquela obra de arte, uma obra de arte abstrata, e eu choro em frente da obra de arte, o que ele estava querendo dizer? Alguma coisa que eu consegui entender. Então, é muito lindo que a dança circular nos permite, né? Essa possibilidade de encontrar uma verdade comum a todos e entender que é muito maior do que fronteiras ou do que capas religiosas ou do que tribos ou coisas em volta de alguns seres, né? As pessoas, os líderes todos, é muito mais do que isso. É um ser humano, é uma comunidade. E, inclusive, comigo, a dança circular fez esse trabalho no que diz respeito de que hoje, se você me perguntar qual é o gênero musical que eu mais gosto de dançar, eu vou falar para você que é um gênero israelense, ou danças de Israel. Continuo curtindo hip hop, continuo escutando rap, continuo gostando muito de samba, de MPB, de jazz, de blues, enfim, mas no que diz respeito às danças circulares e até mesmo em algum momento na minha casa, se eu tiver que escutar alguma música, a chance de eu colocar uma dança de Israel ou uma música de Israel é muito grande, e a partir das danças circulares acabei respeitando mais a cultura de outros povos. Então, isso que você falou com certeza aconteceu comigo. Ao longo do tempo que eu convivo com você, você sempre se mostrou uma pessoa muito esperançosa, isso do meu ponto de vista. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você é essa pessoa esperançosa e de onde você acha que vem essa esperança na humanidade. Olha, talvez porque eu tenha tido uma educação realmente, meu pai era uma pessoa que cantava, que dançava, ele tocava de ouvido e ao mesmo tempo ele era um cientista, ele foi um microbiologista, ele era um professor catedrático da USP, livre docente, então eu sempre tive... Como que é o nome do seu pai? Desculpa, só pra gente deixar. Lúcio Pena de Carvalho Lima. Então, eu não sei, eu acho que ele sempre manteve esse astral, assim, sabe? Então, é claro que então, a educação da gente faz muito, tem uma parte muito grande no que a gente se torna. É claro que o entorno também, e eu acredito também que cada um de nós tem um livre-arbítrio, né? Então, é uma coisa do seu caráter, que pode vir um pouco dos seus genes, mas também alguma coisa que você se acaba se tornando, né? Você vai, com o seu discernimento, com a sua mente, você vai se tornando alguma pessoa, sei lá, que tem toda a ancestralidade como base, mas alguma coisa que vai nascer, né, novo. E eu tenho muita esperança porque eu gosto imensamente das coisas simples, das coisas ingênuas. Eu gosto de ver desenhos animados. Também gosto, viu, pessoal? Aprendi basicamente, eu já gostava na infância, mas enquanto adulto, basicamente aprendi com ela.
Gosto imensamente de ver os desenhos animados. Eu acho que as mensagens pueris, assim, singelas, sempre me trouxeram muito disso, dessa esperança. E eu considero também que o ser humano, ele pode vir a ser algo assim mais completo, mais consciente. É claro que no momento agora, nessa pandemia, com tudo que a gente está passando, às vezes a minha esperança fica menorzinha, assim, eu fico mais desanimada, mas lembrando que desânimo vem de alma, né? Então, ânimo, alma, mas a minha alma sempre consegue dar um pulo e ir um pouco além dessa coisa assim, mas será mesmo? Não, eu consigo. Então, eu acho que a esperança é essa força que a gente tem de, mesmo assim, olhando para o que está acontecendo, sempre olhar, não é possível, vai melhorar, tem que melhorar. Mas eu acredito que é do entorno, da educação, por que eu tenho isso, da educação, e por mim própria. Perfeito, Renata. Agora entrando aqui em umas questões talvez mais filosóficas, né, como nós já adentramos aí, como que você definiria o viver? O que é viver para você, assim, hoje, do alto da sua experiência, do que você já viu? Como você definiria? O que é viver? Se você tivesse que falar para um ET que chegou aqui, um ET novo, né, na Terra, e você teria que definir para ele assim, o que é o viver para você? Olha, agora já na minha maturidade, talvez não tivesse sido sempre assim, eu consigo dizer que viver é viver o momento. E não é sempre que eu consigo, assim, estar vivendo o momento. De repente eu estou preocupada com aquilo outro, né? E não estou no aqui e no agora. Mas ao experimentar o aqui e agora, eu consigo entender que isso é viver, né? Então, se eu estou num cinema, aproveitar da melhor maneira possível. Se eu estou comendo alguma coisa, é aquilo que eu estou comendo. Eu consigo já aproveitar de uma maneira diferente, sem ter aquela vontade de sair, fazer alguma coisa, porque daí eu acho que viver é viver o aqui e agora. Mas não é uma coisa tão simples de acontecer. Tanto é que tem aí muitos livros e psiquiatras e talvez psicólogos que dizem, né? Viver muito no futuro é ansiedade. Viver muito no passado pode ser uma depressão, quem vive calcado no passado, e viver mesmo é viver no momento presente. E é verdade, né? Enquanto a gente não fica só na teoria, deixa eu viver aqui agora, então deixa eu meditar para viver aqui agora. Então eu fico naquela forçação, sabe? Me forçando a viver aqui agora. Com a dança circular eu aprendi que ficar no movimento, fechar os olhos e ficar quieta, eu estou vivendo aquele momento. Então, a dança circular tem muito que agradecer a esse movimento, dança circular sagrada, justamente por isso que ela é sagrada, porque eu vivo o aqui e agora. E talvez eu leve essa sensação da dança circular para o meu dia a dia. Então, para mim, começa a ficar mais fácil viver o aqui e agora no dia a dia. Mas é aquilo, é algo sempre a se buscar, né? Então, o viver dessa maneira. Por exemplo, vou passear, vou na natureza. Nossa, viva plenamente aquele momento, né? Então, viver plenamente aqueles momentos assim que você se sente muito bem, muito pleno. Acho que é isso, que é a sensação que a meditação em movimento da dança circular me traz. E como você definiria o que é amar? Amar, o amor universal, não é? O amor maior tem muitas facetas. Eu acho que o amor é feito, o grande guarda-chuva do amor é feito de muitas facetas. Por exemplo? A gente tem o amor pelos filhos, a gente tem o amor pelo companheiro, a gente tem o amor pelos amigos, a gente tem o amor pelas pessoas que estão na rua, a gente chora, não sei se isso é amor, mas eu acho que é uma demonstração de amor quando na televisão passa tantas tragédias. Então, amar o ser humano, que é o guarda-chuva maior, tem tantas facetas, porque é diferente o meu amor para o meu filho, do que o meu amor para o meu companheiro, do que o meu amor pela minha mãe. Tá tudo junto, entendeu? É amor. Talvez a manifestação
seja um pouco diferente. Mas se a gente quiser colocar tudo num caldo só, talvez seja compreensão, respeito, entendimento, né? Escuta, o ideal. Escuta, tudo isso é amar. E lembrar que a sombra do amor pode sempre estar muito próxima, né? Quando a gente começa a amar demais, a gente começa a virar assim, não é amar demais, amar além de um limite quando você ama e não possui, né? Acho que é bem isso. Quando eu amo e eu não possuo, tá bacana. Agora, se eu tô amando e já tô possuindo, daí já começa a passar do limite. Então... Eu acho, inclusive, você está falando, o Osho, nós acabamos de assistir aí um documentário, né, que está, inclusive, aí numa rede, né? Numa rede aí de streaming, como dizem, que todo mundo está recomendando assistir. Mas o Osho, nesse sentido, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, se você ama uma flor, observe-a e deixa. Porque se você colhe a flor, o objeto do seu amor morre porque você a colheu. Que é como você falou. Então, talvez uma das reflexões é isso. É assim, se eu amo uma flor e ela está lá plantada, e se para continuar amando, se eu não arrancá-la para ter a posse dela, da flor, então ela sempre vai estar ali para que eu continue com o objeto do meu amor. Agora, se eu quero possuir a flor, já pode acontecer dela, ela vai morrer. Então, veja, é um desafio constante. O amor é um desafio constante. A manifestação desse amor, assim, como a gente consegue idealizar, falar sobre, saber, ouvir os poetas falando, no dia a dia é uma escuta e um vigiai constante, um vigiai e orai. Vigiar e estar atento. Não é assim não é lindo assim, não é assim de uma hora para outra. E já que você falou de vigiar e orar, e lembra um pouco essa questão de oração, espiritualidade, o que é espiritualidade para você? Onde a sua está alicerçada? Espiritualidade é tão interessante, né, que se confunde bastante com a religiosidade, né? Então, atualmente, a espiritualidade está sendo muito mais entendida por todos, porque sai das religiões, das instituições ou das tendências religiosas, né, que existem por aí. Religião como um todo, deixa eu ver, numa olhada, a gente sabe que é o religar-se, né? Religar, você se liga a si próprio novamente. Mas as religiões que estão por aí, às vezes elas se tornaram assim um campo tão fechado e físico e uma manifestação tão grande de de dogmas, etc., que já não são mais, a meu ver, o ideal da espiritualidade. Então, para mim, considero a espiritualidade muito mais solta. Para mim, a espiritualidade é universal. É quando eu consigo ver a flor, quando eu consigo estar na natureza. Um exemplo de espiritualidade assim que eu curto muito, sem dogmas, sem isso, sem aquilo, sem tem que ser assim, é essa cor, é não sei o que, é a espiritualidade celta. Para mim, eu gosto muito. Porque ela é universal, ela fala do dia a dia, ela agradece, são orações que agradecem, que se conectam com a natureza, etc. Uma outra espiritualidade que eu gosto muito é a espiritualidade indígena norte-americana. Não sei o que acontece, mas eu me sinto imensamente ligada à espiritualidade indígena norte-americana. Então, eu acho também que a dança circular me proporcionou essa possibilidade de olhar para a espiritualidade como uma conexão diferenciada, em outro nível, né? Num nível mais de sensação, de possibilidades de encontro consigo mesmo, né? Então acho que é bem por aí essa espiritualidade que eu considero. Fala um pouquinho pra gente aí sobre a importância da família como um todo, enfim.
a família como um todo atualmente está tão diferente, né? O sentido de família. Mas, assim, eu acho que família, no ideal, vai ser sempre um núcleo. Um núcleo que não mais precisa ser sanguíneo, mas sendo sanguíneo é o que nós temos, né? O que vem dentro de nós. Tantas pessoas estão adotando e não existe mais a necessidade de ser os gêneros que eram antigamente, né? Então, tá uma abertura tão grande, tá tão interessante, tão bonito isso, né? Inclusive, então, hoje, são núcleos que se formam. inclusive, essa semana nós estávamos conversando justamente sobre essa questão de ter algumas pessoas que não gostam de ser chamado nem do gênero masculino, nem do gênero feminino e preferem ser chamadas de não binárias. Então, e tá muito linda essa abertura do mundo inteiro, né? Não tá fácil, é claro. É claro que nos lugares mais abertos, cidades mais cosmopolitas e mais abertas a toda essa mudança, entram mais fáceis, talvez assim, no interior dos países, nos lugares com menos possibilidade de entender que tudo faz parte, talvez ainda tenha, talvez não, tem muito preconceito ainda, né? Mas eu acho que os núcleos familiares agora estão sendo aceitos e são muito sagrados como os núcleos que antigamente eram somente sanguíneos, né? E somente aquela e os frutos deste e daquela. Então agora você pode ter este, com frutos que vêm de outro lugar e se formam um núcleo, né? Tá muito bonito isso, eu gosto muito mesmo. A história é estar junto, né? E falar de família, você tem uma ligação também muito bonita e muito estreita com a sua irmã Ruth. Aí se pudesse falar um pouquinho. E como que foi? Você é uma empreendedora nata também e a Ruth faz parte junto com a sua outra sócia Vitória. Como que é assim ser empreendedora no que diz respeito a ter uma editora, a Trion? E vocês conseguiram antecipar muitas mudanças que logo em seguida seriam necessárias e vocês conseguiram fazer essa antecipação. Então falar um pouquinho desse mundo empreendedor, que você é empreendedora, e essa sua ligação também com, já que estamos falando de família, com a Ruth. Então, eu só tenho a Ruth, minha irmã, né? E tão interessante, ela é 4 anos mais velha que eu. E nós sempre fomos assim, família e tal, mas com 4 anos de diferença, já se forma uma outra geração. Então, enquanto eu ainda estava muito menina, ela já estava adolescente. E aí começa muito a separar os objetivos e tudo mais. Daí, quando você chega a ficar adulto, parece que você retorna. E foi muito interessante, porque a gente começa a ter os mesmos objetivos. A idade não faz tanta diferença quando você está adolescente, criança, etc. Uma está casando, a outra ainda está namorando, uma está tendo filho, a outra ainda está viajando. Então, mas depois que parece que tudo se acalma, parece que é depois dos 28 anos, assim, né? O retorno de Saturno, como diz a astrologia, quando tudo se acalma. Já ia perguntar se ela estava respondendo astrologicamente, vocês viram que ela já veio logo com a resposta. Né? Então, assim, quando tudo, os objetivos parece que se juntam novamente, foi o que aconteceu comigo e com ela. Nós encontramos esse ponto em comum da astrologia, né? Quando eu tinha uns 40 anos, ela devia ter uns 40 e poucos. E nós encontramos um elo na nossa família que estudava astrologia, que era esse tio-avô. E, de repente, nós vimos, vamos abrir alguma coisa, uma editora, um lugar de estudos, porque nós duas descobrimos, ela com 4 anos mais velha que eu, que nós podíamos oferecer a muitos o que nós tínhamos descoberto. Nós tínhamos gostado muito da nossa descoberta, do nosso trabalho, das sabedorias ancestrais, etc. Ela foi para a Finron antes de mim, depois é que eu fui para a comunidade. Era uma comunidade que estava começando a aparecer como a nova era, né? O que está acontecendo naquele mundo. Isso foi em 92 que nós fomos, né? E então nós nos unimos aqui, fundamos a Trion em 1991. Trion editora e centro de estudos. A Ruth sempre foi muito ligada nos livros
E eu também sempre gostando, assim, ela mais ligada nos livros e eu mais movimentada, né? Eu me movimento mais entre as pessoas. E então abrimos a Trion, editora e centro de estudos, e começamos a nos ver diariamente, coisa que a gente já não se via mais. Então a gente ia trabalhar e se via diariamente. Então desde 91 que nós estamos juntas na editora, né, na Trion, no centro de estudos, diariamente se vendo. Só sábado e domingos às vezes que não, mas depois quando os cursos começaram a ser sábado e domingo também, nós nos vimos sábado e domingo também. Então a Trion já está fazendo 30 anos, continuam sendo, só que agora já não tão perto, de uma convivência enorme com essa minha irmã, né? E teve um momento que você falou que a gente se tornou assim, nós talvez visionamos alguma coisa que fosse acontecer. Nós tínhamos uma sede, depois nós fomos para uma casa alugada, e daí nós fomos para um prédio próprio, né, que foi um dos meus filhos, o arquiteto Ricardo, que projetou. Ganhou prêmio, inclusive, o projeto. Ganhou prêmio esse prédio, e nós fomos para essa sede que foi assim, 7 anos de pura alegria naquela sede tão linda. E o 7 está lá de novo, astrologicamente. O 7 está lá, isso. Daí, durante 7 anos, nós ficamos lá, e daí nós resolvemos. O mundo estava mudando, o Google estava chegando a toda. Os cursos que nós tínhamos começado em 91 a oferecer presencialmente, os véus do esoterismo estavam se abrindo. Mas logo depois, os véus estavam todos abertos, todos os mistérios, né, estavam sendo desvendados de todas essas sabedorias ancestrais. Não precisava mais tanto de cursos presenciais, porque aqueles pioneiros dos cursos presenciais começaram a se expandir, claro. Nós mesmos na Trion demos muitos cursos que foram pioneiros, né, em abertura de véus, abertura de caminhos para as outras pessoas, dentro do chamado esoterismo da época. E daí então nós resolvemos que, como não estava tendo tanto chamado mais para os cursos presenciais, que de repente aquele prédio estava nos dando muitas despesas. Era uma época em que as livrarias também, as pequenas livrarias, nós tínhamos uma livraria também nesse prédio novo, no outro também já tinha, mas nesse estava especialmente bem localizada ali. As pequenas livrarias estavam sendo transportadas para as grandes livrarias, né? E daí então começou a minguar um pouco o nosso público e tal, porque já tínhamos oferecido tanto, né? E daí nós resolvemos, justamente porque nós sabíamos o que nós tínhamos oferecido, pelo nosso papel nesse ponto de expansão da humanidade, nós realmente sabíamos disso, que tinha sido importante, mas nós humildemente saímos. Então nós vendemos o nosso prédio e falamos, não chega, não é mais necessário essa coisa presencial, nós estamos gastando muito inclusive aqui. Então fechamos a sede da Trion, mas a Trion continuou existindo. O nosso financeiro, Gilberto, foi para a Bahia, trabalha de lá, a Ruth trabalha da casa dela, eu trabalho da minha casa, e a nossa funcionária Lúcia, nossa colaboradora, a Lúcia, trabalha da casa dela. Então isso que nós deixamos uma sede, que durante muito tempo foi ponto de encontro de tanta gente, nós deixamos a sede e nos tornamos o que atualmente as pessoas estão se tornando, home office. É isso que eu ia comentar, se eu tivesse que fazer um resumo... Há 10, 12 anos atrás. Exato. Isso. Se eu tivesse que fazer um resumo assim, do ponto de vista empresarial, acho que todos sabem que eu trabalho com empresas, micro e pequenas empresas, mas vocês reduziram despesas fixas. Sim. E reduziram despesas fixas, reduziram custos em função de que a maioria dos colaboradores foram trabalhar em home office. Então, é espetacular, e legal. Foi muito bacana também, só terminando, essa possibilidade de a gente ter um computador mãe que todos mexem. Então, nós conseguimos fazer isso antes dessa época aparecer.
Com certeza. Então, isso daí foi realmente... E eu comecei a terceirizar os outros lugares para dar curso, o que nos facilitou muito, porque a gente não tinha as E despesas ajuda os outros lugares fixas, também. exato, não tinha as despesas fixas, E como ajuda você a falou. agenda dos outros lugares. Exato, ajudava os outros lugares. Tivemos muitas alegrias nos outros lugares Perfeito. também. Então, olha só, a Trion continua com cursos, com os livros, inclusive. Você Tá falou bom. de esoterismo. Você poderia falar um pouquinho, então, para nós, por gentileza, sobre o que foi Alice Bailey no seu desenvolvimento da espiritualidade? Então, quando eu e a Ruth começamos com esses estudos das sabedorias ancestrais, e que foi o que nos uniu, nós começamos pela astrologia, por causa desse meu tio inglês, que era astrólogo. E daí nós abrimos a Trion porque nós tínhamos tido contato com alguns professores assim fantásticos de mitologia e uma astrologia diferente, uma astrologia naquela época chamada dita astrologia esotérica. E quem trazia essa astrologia esotérica, o que se estudava dentro da astrologia esotérica, eram as obras da Alice Bailey. Alice Bailey vem de Blavatsky. E Alice Bailey, estudos de Alice Bailey, que era da década de 49 do século passado, a obra dela foi base de muitas tendências e muitas linhas que surgiram. Por exemplo, está na base de Finron, sabe? Todas as pessoas, todos os núcleos, as tribos, entre aspas, que surgem no esoterismo, tinham Alice Bailey como base, tinham estudado, porque ela trazia a luz da alma. Ela começou com uma nomenclatura diferenciada, ela veio com toda uma linhagem de estudos dos discípulos da nova era, do mestre tibetano, dos mestres encarnados. Então daí veio depois toda aquela sequência dos mestres encarnados, das cores, mestre Jesus, mestre Buda, mestres, não, é Buda e aqueles outros todos, mestres Saint-Germain, isso, esse que eu estava querendo lembrar, esses todos. Então tem todo um estudo que depois acabou ficando, claro que quando se espalha acaba ficando não tão misterioso. Quando eu estudei, era muito misterioso, imensamente profundo. Depois a coisa vai dissolvendo assim um pouquinho, as pessoas parecem que ficam só prestando atenção na cor, quem é esse mestre, quem é aquele outro. Mas aí também tem uma coisa... Mas o estudo do conteúdo é o mais importante. Claro, e tem uma coisa que você sempre diz, que eu acho interessante, é que também o inconsciente coletivo vai amadurecendo e aquelas novas pessoas estão com outro patamar de entendimento e esse dissolver que você falou vai ficando mais acessível. Isso, vai ficar mais acessível e às vezes periga ficar mais banalizado, né? Ele vai perdendo um pouco a força, talvez, né? Eu digo assim, no sentido de nós estudamos lá, como eu falei antes, o conceito, a essência. Depois as pessoas vão se preocupando com um pouco a capa, né? Então isso é a sombra, né? Mas os estudos de Alice Bailey são maravilhosos e com certeza são base da minha espiritualidade, vamos dizer assim, da minha abertura, né? E daí eu pude ver que espiritualidade não é só uma questão de espírito, isso é questão de valores essenciais do caráter do ser humano, do que a nossa alma, aquela verdade que todos encontram. Essa é uma espiritualidade, esses são valores, a ética, isso é uma espiritualidade universal, absolutamente manifestada na vida real. Não é céu lá em cima e terra aqui não, é realmente união simbolicamente de céu e terra. Então, espiritualidade, quando vem de espírito, é porque nós estamos trazendo o melhor, o ideal de valores para que uma convivência seja mais harmoniosa com os seres humanos. Isso é espiritualidade. Vamos aqui então para o final agora da nossa conversa, as duas últimas perguntas aqui. Se você pudesse compartilhar conosco eu sei que são vários, um ensinamento de vida que você leva assim com você, de tudo um ensinamento. Se você tivesse que deixar aí como herança ou como legado, ou mesmo uma mensagem sua, esse ensinamento.
Porque depois virá uma mensagem final. Acho que o maior ensinamento ao longo de todos esses anos é abrir a minha escuta. A escuta, eu digo escuta interna, escutar a mim mesma, entender o discernimento para ver quando que é ego, quando que não é. Essa escuta interna e a gente poder agir com a certeza que aquilo vem de um ponto assim, não é diferenciado, mas um ponto mais profundo, eu tenho tentado seguir nesse caminho. Então, essa meditação em movimento, para mim funciona muito a meditação em movimento, me traz a possibilidade de me escutar mais internamente. Com isso eu consigo com um discernimento, e o discernimento também não vem a qualquer custo. Você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que pesquisar, você tem que ouvir os outros. E esse discernimento junto com com o que você sente, para mim vem uma intuição. Então, às vezes você faz alguma coisa e depois você vai ver que aquilo lá, nossa, estava certo. Então, essa certeza de que aquilo deu certo também foi um aprendizado de confiar no que eu estou fazendo em algum momento. Então, a escuta interna e a escuta de todo o resto para que traga discernimento, para que traga o amor, né? O grande aprendizado da minha vida. E também confiar nessa escuta interna. Mas não é tão fácil, né? Confiar na escuta interna. Você não sabe se está indo aqui, nesse caminho egóico, ou se está aqui no outro. E tudo isso é um exercício. E isso tudo é o ideal que eu estou falando, né? Não quer dizer que eu vivo assim o tempo inteiro. Claro, né? Eu sou um ser humano. Inclusive, você sabe que tem uma passagem do filme Indiana Jones, que você também aprecia, que chega um momento na vida, não sei se tem a ver com isso, você pode dizer ou não, que às vezes fé é dar um passo no vazio. Porque também. você não sabe bem se aquela escuta, como você falou, é só assim, mas é isso mesmo? Até tem uma dúvida. Depois, lá na frente, quando os fatos se desenrolam, você fala, a minha escuta estava correta. Porque naquele filme do Santo Graal, tem uma hora que ele precisa dar um passo no vazio para chegar no abismo, né? Ele lembra de uma passagem da Bíblia, se não me engano, e dá um passo no vazio e para poder chegar no cálice que vai ter a água que vai salvar o pai dele que tomou um tiro. Mas às vezes é isso, tem que dar um passo no vazio. Aí fica aquela coisa entre a fé, entre a intuição, entre a escuta, não sei bem como que seria. Como que você Para mim, a fé é um pouquinho diferente da intuição, que vem do seu sentimento, do seu discernimento. A intuição, ela vem de um ponto que você sabe que tem que fazer. A fé é quando você dá o passo no escuro. Ó, não sei o que vai acontecer. Pof, estou acreditando que vai dar. Então, é um limiarzinho ali entre fé e intuição. São um pouquinho diferentes. Claro. E eu entendi esse passo no escuro e esse passo no vazio que eu comentei também. Não é simplesmente assim, delargar tudo na mão de Deus, né? Ou na mão da. Não, isso daí não existe. Na mão do arquiteto maior, da força do universo, como queira chamar. Não é isso, assim, ele vai cuidar para mim. Peraí, não é bem assim. Não, você tem que agir. Ele está cuidando se você também fizer a sua parte. Eu não sei se ele, porque eu não acredito muito é o que eu falei, ele grande. Seja a força do universo, seja o arquiteto, o amor, seja o amor, seja uma força criadora, não importa como vai ser denominado. O fato é assim, vamos partir do pressuposto de que existe uma força que rege tudo, não importa o nome que se dê para ela, e então não é delargar, assim, cuida aí para mim, né? Como você falou, tem que estudar, tem que refletir. Sim. Tem uma outra questão. E agora, se você pudesse... Tem que fazer a nossa parte, não tem jeito. E se você pudesse deixar uma mensagem final para nós, assim, para terminar o nosso vídeo? Nesse momento, assim, acho que a gente precisa agir. Agir com amor. Pensar não deixar de saber ou de esperançar que vai ficar melhor.
E então, ação amorosa, eu acho que é o mais importante para mim nesse momento. Eu acredito que a dança circular é uma ação pacífica. A nossa arte, a nossa música, a arte, a música, a dança brasileira, a gente tem tantas músicas maravilhosas. Então, eu diria para agirem com amor e lembrando que a arte é um dos maiores instrumentos para poder acessar os outros com uma comunicação fantástica, não violenta. Eu acho que se a gente puder agir dessa maneira, de alguma maneira, né, para poder apoiar essa expansão da humanidade, a arte é um dos melhores caminhos. A arte como um todo, né, qualquer tipo de arte, bordados, músicas, danças, desenhos, histórias, mitos, contar, tudo isso acho que fazem parte da arte, né? E lembrar de agir, né? Não ficar esperando. Precisamos todo mundo fazer, nós todos precisamos fazer alguma coisa nesse momento. Uma ação amorosa. Excelente. Eu, para finalizar, eu queria te dar a mão aqui agora, que você pudesse fazer aquela meditação, a gente fechar os olhos, que você faz quando inicia uma dança circular. Tá Pode bom. ser? Então a gente respira fundo, fechamos os olhos. E nós sentimos o nosso corpo físico maravilhoso. Todas as células em movimento, felizes, contentes, interagindo no nosso maravilhoso universo particular. E assim sentimos a nossa presença plena. E nesse ponto da nossa presença, podemos olhar para o planeta Terra como se estivesse de longe, olhando para o planeta Terra. Podemos ver as águas, o ar, as massas de terra e as manifestações do fogo. E olhando com mais cuidado para as massas de terra, nós percebemos que existem muitos círculos de pessoas de todas as cores, uma linda diversidade. E percebendo que todos esses círculos interagem. E assim percebemos que não existem fronteiras. Somos nós que colocamos essas linhas imaginárias. Existem pessoas, seres humanos, que interagem com a natureza. Somos natureza. E essa comunicação expande o nosso amor por todos e pelo planeta. E assim podemos agradecer esse sentimento, este momento, o aqui e agora. Na certeza de que estamos fazendo a nossa parte. E trazendo a nossa consciência, então, para o nosso corpo. Respiramos fundo. E abrimos os olhos devagarzinho. Obrigada pela escuta. Obrigada. Obrigado a você. Eu vou tirar aqui o microfone só para te dar um abraço.